Olá, seja bem-vindo a mais um Notícias em Debate no Jardins da Pinacoteca Benedito Calixto, um local aberto à visitação. Você pode vir conhecer sempre de terça a domingo, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. E o nosso assunto de hoje é mercado de trabalho. E sobre isso a gente conversa com o advogado Dr. José Roberto Chiarella. Bem-vindo, Chiarella. Obrigado pelo convite, a você que nos assiste. É sempre muito bom, né, estar perto de vocês e participar do programa, sempre com grandes oportunidades. Muito obrigado. Agora tem novidade chegando aí, dia 21 tem lançamento de livro, é isso? No dia 21, aqui mesmo, na Pinacoteca, às 19 horas, é aberto, né, para quem quiser vir. Um público, nós vamos estar lançando um livro que fala da influência da geração Y e Z no teletrabalho, que trata de home officer e NL officer, e nesse livro a gente já aproveita e coloca a modernização trabalhista, que trata exatamente dessas questões por conta da reforma, que já faz parte hoje do livro e vai entrar em vigor ainda em novembro. Está no que a gente chama em direito, no período de vacatio legis. É um tempo de espera até a promulgação da lei, que já foi promulgada, até a data dela efetivamente entrar em vigor. E aí nós já nos antecipamos, porque fala de teletrabalho, e se alterou a CLT com o capítulo 2, e dentro do capítulo 2 se colocou o artigo 75 de AE, onde se tratou diretamente do teletrabalho, coisa que não tínhamos aqui na CLT, mas só tínhamos uma alteração no artigo 6º, mas hoje passamos a ter diretamente tratado ao teletrabalho. Quer dizer, a gente está num momento bem propício, então, para o lançamento de um livro com esse conteúdo, né? Então, na verdade, este livro já havia sido escrito, porque foi uma tese de mestrado, né, no ano de 2016, onde nós terminamos, fizemos isso na Argentina, na UNTREF, que é uma universidade federal da Argentina, em Buenos Aires, onde nós comparamos o direito nacional, pátrio, nosso brasileiro, com o direito argentino. E no meio desse caminho, nós já falávamos sobre essa reforma, só que ela veio a ser aprovada. Então, nós aproveitamos a matéria que já tínhamos e acrescentamos e demos sequência naquilo que nós pensávamos e efetivamente acabou acontecendo com a reforma. Agora, dentro desse contexto todo do seu livro, você fala de gerações no mercado de trabalho, né? A gente fala de geração X, Y e Z, mais Y e Z, né? Na verdade, o livro trata da geração Y e da geração Z, da influência, porque eles estão atuando. Mas a gente busca desde os baby boomers, que é a minha geração. Vamos explicar um pouquinho melhor, então, para os nossos telespectadores, Chiarella, o que identifica cada uma dessas gerações? Eu nasci em 62, não é? Minha geração baby boomer, ela vem pós-guerra. Isso significa que nós somos uma geração onde tiveram, assim, por conta do pós-guerra, as famílias aumentaram, tinham mais filhos, então o número de pessoas nasceram muito mais nesta época. E a que vem após é a geração X. O que acontece com essas duas gerações antes de entrar naquelas que são os atores principais do livro, não é? São gerações que participavam efetivamente na busca dos seus empregos, do seu trabalho, na ideia do ter. Né? O que significava ter, né? Era ter um bom emprego e se manter nele. Aquilo dava segurança. E dentro do contexto do emprego, né? Se submetendo aos paradigmas que aquele emprego lhe determinava, as questões de autonomia e subordinação, que a gente também trata no livro, mas aí eu trato com mais detalhes na geração mais nova, colocava todos esses trabalhadores, né, com essa ideia de ter mesmo e se manter lá até chegar no último degrau da sua capacidade profissional, vamos dizer assim, aproveitando o tempo que ficou nos quinquênios e tudo que era de acréscimo dentro que se somava ao seu salário. Quando nós observamos essas novas gerações, chamadas geração Y e Z, são gerações que substituem, que invertem isso. Eles deixam o ter por o ser. Então, o que significa ser nessa geração? Eles têm muito mais satisfação em executar aquilo que lhe dá mais prazer, nem tanto com aquilo que vai gerar mais rendimento. Não está refém do emprego, na não verdade. Tá refém. Ele procura algo que lhe satisfaça, é isso? Só que por contrapartida disso, eles são educados pelos boomers e pelos X. E aí os Y são uma geração de superproteção. Essa que a pesquisa acaba nos levando. E o que leva a essa superproteção, né? Tem extrema qualidade, são multitarefas, eles fazem tudo ao mesmo tempo, são nativos da internet,
os Y, são os YUPs que a gente chama, que é essa conceituação, é uma conceituação técnica, né? Uma conceituação de pesquisa. E aí vai demonstrando. E no livro a gente demonstra bem claramente como que eles se comportam no mercado de trabalho, por conta dessas pesquisas. E as pesquisas demonstram como ele lida com a liderança, como ele lida com a chefia, como ele lida com os horários, o que ele gostaria, como que roda para ele essa questão de ter que se submeter a algumas regras. E o livro vai trazendo tudo isso. E traz mais, porque nós estamos falando no livro, nesse primeiro momento, a gente passa depois a falar sobre o trabalho não presencial. Que é uma das coisas que está vindo com força total agora, né? Que é o teletrabalho, né? Subdividido em home office, que é o trabalho que se faz em casa, por isso que tem esse nome, mas tem a figura do Anywhere Officer, que é trabalhar em qualquer lugar. Agora, voltando a essa questão das gerações, você tocou num assunto muito importante, que é a criação dessa geração Y e Z foi criada por X. Perfeito. Né? Que a gente entende que é uma geração que se subordinava. Apesar de ser essa questão que você falou, do ter o emprego, dessa segurança de estar lá mesmo não querendo, às vezes Perfeito. Não completamente realizado, mas é a segurança da estabilidade. Em busca do ter. Em busca do ter. Exato. O que deu nesse meio tempo aí que parece que desandou a massa e criou algo completamente diferente? Não é uma continuidade do X? Então, na verdade, o livro trata disso de uma forma muito leve até, né? Essa que é a questão, a leveza com a gente busca tratar desse tema, porque chegou a informação. A sociedade digital é uma sociedade com muito mais informação. Então, mais informados significa que mais oportunidades. E aí mais emissão do que recepção. Então, essa guinada, que a gente chama de os Ys, né? Os YUPs nativos da internet e os Zs são nativos digitais, que há uma diferença, tênue, mas há, porque os Zs ainda vão entrar no mercado de trabalho, né? Vão estar fazendo parte dele e vão ser chefiados pelos Ys. Não é? Então, foi essa mudança. Então, eu entendo aqui de uma forma muito precisa, muito forte, que a influência da tecnologia tem trazido essa mudança comportamental. Por quê? Dentro das escolas acontecem dessa forma. Quando eu digo escolas, eu digo de escolas desde o ensino fundamental, médio, até as escolas acadêmicas, né, de formação de terceiro grau. Quer dizer, então isso de certa forma está vindo com a sociedade, né? Está vindo numa velocidade incrível, né? E a gente tem que aprender com ela, né? Por isso que verdade, é desafiador. O X está muito atrasado, né? Então, você sabe que tem um detalhe no livro que a gente coloca que o X e o Baby Boomer, os gestores de RH estão começando a perceber que são essas gerações que experimentaram os dois lados. O lado que não tinha a tecnologia da forma como tem hoje e o lado que tem. Então são eles que vão conseguir dar o equilíbrio para as novas gerações e entender. E essa ginástica no RH que é sensacional. O livro fala bastante disso. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre mercado de trabalho. Nós voltamos em instantes. Até já.